Suplementos estão por toda parte. Para você que é atleta amador e quer melhorar a performance, para você que trabalha e quer aumentar o foco, a efetividade, e para nós, seres humanos que queremos viver mais e melhor. No Brasil, os suplementos estão presentes em 59% dos lares, um mercado enorme. Mas existe risco no consumo de suplemento? Como é que esses produtos são controlados? E como é que a gente faz para reduzir esses riscos? Te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Já sabe, é hora de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. E também para quem quiser me acompanhar, corre lá no Instagram, eu mostro um pouco da minha rotina e trago alguns vídeos curtinhos para vocês. Esse número me chamou muita atenção. No Brasil, uma pesquisa de 2020 da Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias mostrou que os suplementos estão presentes em 59% dos lares do país e um consumo crescendo 48% depois da pandemia. Esse mercado, segundo dados da consultoria Euromonitor, atingiu 6,6 bilhões de vendas ainda em 2019 e só fica atrás de Estados Unidos e Austrália. Será que tem alguém aqui que assiste o Fala Lu que não consome nenhum suplemento? Se você for essa pessoa, já deixa por favor seu comentário, porque eu quero entender um pouquinho da amostragem Fala Lu. Mas vamos começar então entendendo o que são suplementos. Segundo a Anvisa, suplemento alimentar não é medicamento e por isso não serve para tratar, nem prevenir, nem curar nenhuma doença. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis e a finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. E essa categoria suplemento alimentar foi criada aqui no Brasil em 2018 na Anvisa para garantir o acesso da população a produtos seguros e de qualidade. Nessa categoria, então, eles reuniram produtos que antes estavam dispersos em outros grupos de alimento e foram definidas, então, regras mais apropriadas para o grupo suplementos alimentares. E essas regras aí incluíram limite máximo e mínimo de dose, para quem eles são destinados, da população indicada, quais são as substâncias autorizadas e a alegação de comprovação científica para essas substâncias. E aí, com essa mudança, os alimentos que antes estavam enquadrados, por exemplo, como alimentos para atletas, alimentos para gestantes, suplementos vitamínicos e minerais, tudo isso foi reunido na grande categoria suplementos alimentares. Não é necessário destacar, mas a Anvisa destaca que é preciso um benefício específico relacionado ao consumo. E, em nenhuma hipótese, um suplemento alimentar deve ser prescrito para prevenção, tratamento ou cura de doenças. Essas alegações são restritas a medicamentos que precisam comprovar esses efeitos de outras maneiras. Bom, aqui já entra uma pergunta importante que é: criança, gestante e lactante pode consumir suplementos? A resposta da Anvisa é sim, mas com restrição. Por serem considerados grupos vulneráveis, os limites de consumo e quais ingredientes são autorizados está diretamente regulamentado pela Anvisa para esses grupos populacionais. Então isso deve vir informado na bula do suplemento. Outra questão: quais as informações que o suplemento precisa ter no rótulo? Então vamos lá, também regulamentação. Mas é importante para a gente que consome esses produtos. Tem que ter o nome, tem que ter também a recomendação de uso com quantidade e frequência diária, o grupo populacional, ou seja, só para adulto, pode gestante, não pode gestante, com faixa etária, então a partir de 18 anos. Advertências gerais e específicas que vão de acordo com a composição e a forma da administração alimentar. Além disso, se tem alguma restrição de uso, quando ele não pode ser consumido, por exemplo, por um grupo populacional, ou seja, não pode ser consumido por gestantes, isso tem que estar no rótulo. Tem que ter a tabela nutricional, com quantidades de nutrientes, quais são as substâncias bioativas, tem que estar escrito o que está ali dentro, não pode ter nada que a pessoa não saiba. Se tem enzimas, se tem probiótico, tudo que tem que estar ali está na lista de ingredientes com a quantidade que está ali dentro. E a declaração de presença de alergênicos, como glúten ou lactose. Quando presentes alegações de benefícios à saúde, elas devem ter sido aprovadas pela Anvisa. Por exemplo, esse suplemento melhora a saúde do seu coração. Isso só pode estar no rótulo se a Anvisa aprovar. Bom, outra coisa, um suplemento não pode alegar substituir ou ser superior a um alimento. Por exemplo, uma fruta, uma verdura, uma carne. Então não pode vir escrito, por exemplo, este suplemento equivale a uma porção de brócolis ou esse suplemento equivale a um copo de leite. Isso também a Anvisa proibiu.
Então, não existe mais. A minha mãe sempre fala que Danoninho vale por um bifinho. Eu peço Danoninho, ela tenta me dar outra marca. Que incoerência. Quem usa a cabeça prefere Danoninho, aquele que vale por um bifinho. Além disso, ele deve ter informações obrigatórias sobre prazo de validade, origem e lote. Ou seja, a gente tem uma regulamentação que nos protege de várias maneiras. Mas será que ainda assim existe risco direto do consumo de suplemento? Na verdade, os riscos são relativamente pequenos, principalmente quando a gente considera o uso por pessoas saudáveis, adultas, não gestantes, nas doses que a Anvisa permite, ou seja, aquelas doses que estão ali na bula. Os riscos acontecem em geral em pessoas que já têm alguma doença ou estão fazendo uso de superdosagens, doses muito além das recomendadas. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, óleo de peixe. Pode aumentar, por exemplo, o risco de fibrilação atrial em pessoas com doença cardiovascular. Suplementação de biotina pode alterar, por exemplo, alguns exames laboratoriais, CKMB, troponina, cortisol, até hormônios de tireoide. Então vale a pena avisar seu médico que se você está usando biotina. Psyllium, por exemplo, que é uma fibra super interessante. Se a pessoa tomar uma quantidade exagerada, muito além da dose, ela pode ter uma obstrução intestinal. Outra coisa que é preocupante são interações medicamentosas. Então é legal quando o seu médico prescreve um medicamento, você fala para ele a lista do que você está tomando. A vitamina K, por exemplo, pode reduzir a capacidade de anticoagulantes, como a varfarina. E, se você precisa desse medicamento, você tem que avisar seu médico. Erva de São Jorge pode acelerar a degradação de alguns medicamentos, piorando a eficácia. Por exemplo, alguns antidepressivos ou até medicamentos para tratamento do HIV. Então, tem que falar para o médico que você está usando. Suplementos antioxidantes, como vitamina C e vitamina E, podem alterar a eficácia de alguns tipos de quimioterapia. Então, se você for fazer quimioterapia, fale para o seu médico quais são os seus suplementos. Mas então, dose correta, prescrita e orientada ali na bula, pessoas saudáveis, sem uso de nenhum medicamento, os riscos são realmente pequenos. Agora, por que alguns suplementos são liberados em outros países e não no Brasil? Em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a responsabilidade pela segurança e eficácia dos benefícios declarados ali pelo suplemento é exclusivo da empresa fabricante. E isso é diferente do que é feito no Brasil, onde a gente tem uma agência que busca a prevenção do dano. Por isso, a Anvisa avalia os produtos com obrigatoriedade de registro. Então, tudo que está sendo vendido nas lojas de suplementos foi registrado na Anvisa antes do produto chegar ao consumidor. Nos Estados Unidos não existe essa normativa, então qualquer problema que aconteça no mercado é uma relação direta entre empresa e consumidor. Na Anvisa, eu vou deixar aqui para vocês, tem um site de um link que você pode consultar então a lista completa, todos os suplementos que foram avaliados e aí a dose que é permitida, o grupo populacional e todas essas particularidades que devem vir também na bula. Então deixo aqui para vocês na descrição. Mas e aí, Lu? Existe o risco de contaminação do suplemento? Essa é uma preocupação relacionada à suplementação que muita gente tem. Muita gente me pergunta em box, no Instagram aqui, qual suplemento é contaminado, não é contaminado, qual deve usar, qual não deve usar. E na verdade, a gente sabe que pode existir sim contaminação. Já existem relatos e estudos sobre isso. Nos últimos anos, por exemplo, existiram vários casos de atletas que foram testados e pegos em exames antidoping que alegaram que eles estavam fazendo uso de algum suplemento que estava adulterado e eles não sabiam. Muitos não conseguem comprovar essa alegação, mas a gente tem um caso que teve grande repercussão, que foi um lutador de MMA, o Yoel Romero, que processou a empresa de suplementos alegando que era aquele produto que tinha feito ele testar positivo para o doping, e ele ganhou a causa, ele conseguiu provar que o negócio estava contaminado e foi uma causa de 110 milhões de reais que mostrou que o produto, né, que chama Butamoren, estava presente ali no suplemento e ele não sabia disso. É frequente a adulteração de suplementos? Bom, a gente tem poucos dados e a maioria de estudos que não são estudos feitos aqui no Brasil. Um dos artigos mais abrangentes foi uma revisão que juntou 50 estudos e foi publicado em 2022. Eles analisaram 3.000 suplementos vindos de vários lugares do mundo. Então, era Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha e China. O dado é um pouco alarmante. 28% desses suplementos testados, dos 3.000, tinham alguma coisa não declarada. Mas lembra, gente, legislações são diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a Anvisa coloca a obrigatoriedade de que tudo tem que estar declarado na bula. Tem países que não
precisa dessa declaração. Mas vamos lá, juntando esses países, 28%. É um número que pode estar um pouco inflacionado, já que provavelmente nesses estudos foram procurados suplementos mais propensos à contaminação. E a gente sabe que alguns suplementos são mais propensos à contaminação do que outros. E vou dar um exemplo aqui, porque foi o suplemento que mais encontrou adulteração, que são os suplementos para emagrecimento. Então, suplementos vendidos, fórmulas, compostos com a alegação de que você vai emagrecer. Nos países onde não é obrigatório estar escrito o que tem dentro, vai estar escrito lá algumas coisas e o que muitos estudos mostraram, e está nessa publicação, era a presença de uma substância chamada sibutramina. A sibutramina era um medicamento prescrito para perda de peso, mas aí teve um ensaio clínico que mostrou um risco enorme de ataques de coração, de infartos e de derrames, o que fez com que esse medicamento fosse proibido no mercado. Ele não pode mais ser vendido. O que começou a acontecer? Começaram a encontrar sibutramina nos suplementos que são vendidos para perda de peso. Então, nesse estudo que mostra 28% de contaminação, muitos eram esses suplementos com a alegação de que emagrece, mas na verdade o que está emagrecendo é uma substância que você não sabe que está ali dentro e que pode sim trazer efeitos adversos e negativos para a sua saúde. Outras coisas que eles encontraram em suplementos para perda de peso foi estimulante, laxante e algumas substâncias que também não estavam declaradas ali. Ou seja, um suplemento que provavelmente por não ter efeito, né, a gente sabe que a maioria dos suplementos para perda de peso não funcionam, são mais propícios a terem substâncias que não estão escritas. É diferente de um suplemento, por exemplo, que funciona. Creatina. Creatina funciona, então idealmente a gente só quer encontrar ali dentro creatina e nada mais e tá tudo certo. Agora, nesse sentido, o Brasil tá melhor que os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a adulteração de suplementos é provavelmente um subproduto da forma com que os suplementos são regulamentados. De acordo com as diretrizes que rolam lá nos Estados Unidos, as empresas de suplemento não são obrigadas a realizar nenhum teste que estabeleça a qualidade dos produtos. E quando os medicamentos não aprovados são encontrados num suplemento, o FDA normalmente apenas avisa a empresa que eles devem realizar um recall voluntário. O problema, na verdade, é do consumidor. O consumidor que deve processar a empresa. O FDA só dá esse informe aí e não existe uma fiscalização muito obrigatória. E, na verdade, muitas empresas acabam ignorando esse aviso do FDA e 50% delas nunca faz recall de produto nenhum. Muita gente deve conhecer a expressão vendedor de óleo de cobra, quem conhece? Que, na verdade, é um termo para chamar uma pessoa que está vendendo um produto de saúde fraudulento. É um caso bem interessante que aconteceu em 1916. Existia um suplemento muito popular que vendia bastante, que falava que tinha óleo de cobra e traria um monte de benefícios para a saúde. Mas o que acontece é que foram examinar o tal do suplemento e ele só tinha óleo mineral. De cobra mesmo não tinha absolutamente nada. Isso fez com que o FDA emitisse um laudo de que vendedor de óleo de cobra deveria ser multado em $20. Mais ou menos o que acontece hoje, né? A coisa pode ser descoberta, mas nos Estados Unidos ela fica meio sem muita obrigação. O FDA não obriga que as empresas dentro desse mercado milionário comprove a segurança do produto antes dele ser comercializado. Acaba que a coisa só vira um problema quando existem vítimas documentadas que chegam às autoridades sanitárias. Isso já aconteceu, por exemplo, em 2004 com efedrina, uma substância que era vendida para auxiliar o emagrecimento e melhorar o desempenho atlético, levou à morte de alguns usuários e aí nesse caso sim o FDA, o órgão governamental, resolveu agir e tirar a efedrina do mercado de suplementações. Aí aposto que vocês já estão me perguntando, mas Lu, e aí, no Brasil, a gente tá um pouco mais protegido? A gente tá um pouco mais protegido. Como eu disse, aqui no Brasil a normatização é feita pela Anvisa através de algumas RDCs, que são as regulamentações técnicas. Tanto lá quanto aqui, esse arcabouço normativo trata suplementos muito mais como alimento do que remédio. A Anvisa deixa claro, né? Suplemento não é remédio. Mas os padrões de exigência para comercialização, para entrar no mercado, são maiores aqui no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, os fabricantes aqui no Brasil devem submeter previamente a colocar o produto no mercado as informações para a Anvisa em relação à segurança e eficácia dos seus produtos, incluindo as evidências de ensaios clínicos que, conforme o disposto do RDC número 17, que é lá de 1999,
dá um aval às autoridades sanitárias e órgãos regulamentadores que permitam, então, que esse produto vá para o mercado. Então, existe um cadastro, existe a dose que pode ser vendida. Então, muitos produtos aqui no Brasil são comercializados com doses muito inferiores às doses que a gente encontra nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque quando ele foi entrar no mercado, a Anvisa avaliou os estudos e viu que era uma dose que garantia maior segurança, evitaria maiores riscos à nossa saúde e, por isso, dentro daquela cápsula, naquela medida que está ali prescrita, é o que é permitido. Bom, existe então uma regulamentação para entrar no mercado, mas a gente sabe que não existe uma fiscalização em tempo real de tudo que está no mercado, porque é um mercado gigantesco. E não tem nem como um controle direto de tudo que está na prateleira. Então, como é que a gente pode fazer para evitar, reduzir as chances de consumir um produto adulterado, um suplemento que não está entregando aquilo que ele promete? Bom, as minhas dicas são: comprar suplemento de marcas conhecidas e de qualidade comprovada. Comprar em sites ou em lojas seguras. Comprar direto da marca, então no site da marca, ou em lugares confiáveis, como farmácias, supermercados, lugares reconhecidos, e não em sites ou marketplaces menos confiáveis. Outra coisa, desconfiar de valores muito diferentes do mercado. Se todo mundo tá vendendo creatina num valor médio ali, com algum valor para cima e para baixo, você tem que desconfiar se tiver algo muito, muito barato. E na dúvida, consulte a empresa cujo rótulo está escrito que é a dona daquele produto. Essa empresa é a responsável por tudo que está ali dentro, por tudo que está escrito no rótulo. E por fim, a Anvisa, que é o órgão regulamentador. Vamos fechar então esse vídeo que eu acho muito importante sobre segurança no uso de suplementos com o nosso resumo Fala Lu. A gente viu que os riscos do consumo de suplementos existem, mas eles são muito menores do que as pessoas imaginam, principalmente quando respeitadas as doses e as indicações dos estudos científicos. Risco existe de consumo de produtos adulterados. A gente não tem dados aqui do Brasil, mas fora não é algo tão infrequente. Para nossa sorte, a gente tem a Anvisa, que é um órgão regulamentador que organiza essa linha de produtos que cada vez mais estão frequentes na nossa vida, fazendo com que a gente tenha uma minimização dos nossos riscos. É isso aí, quero que vocês comentem se vocês já tiveram problemas ou já desconfiaram de algum problema relacionado ao uso de suplementação ou até o efeito adverso relacionado de fato ao suplemento em si. Comentem e até o próximo vídeo.